Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Direito Constitucional sobre o tema Ações Constitucionais, que corresponde ao capítulo 9 do nosso Manual de Direito Constitucional. Neste encontro, conversaremos sobre o chamado mandado de injunção, um remédio constitucional tipicamente brasileiro que não encontra um paralelo exato no direito comparado. E, de certo, você deve estar se perguntando o porquê de a nossa Constituição de 88 ter trazido um remédio constitucional deste tipo para seu texto. Você entenderá isso com perfeição se antes reconhecer que as normas constitucionais com relação à aplicabilidade e à eficácia, elas são distintas. Algumas já são capazes de produzir sozinhas, independentemente de qualquer regulamentação normativa posterior, todos os seus efeitos essenciais logo que a Constituição é promulgada e publicada. Então, o texto constitucional entra em vigor e essas normas que já estão prontas e acabadas já iniciam sua produção de efeitos. Elas têm aplicabilidade direta, aplicabilidade imediata e integral. Então, elas não dependem, elas não precisam de um complemento normativo posterior que vai, então, auxiliá-las nessa produção de efeitos, porque elas sozinhas, independentemente dessa norma posterior integrativa, elas já são capazes de produzir seus efeitos de forma plena. Não à toa, elas são chamadas de normas constitucionais de eficácia plena. Agora, nosso texto constitucional não é formado só por esse tipo de norma. Quando você abre, por exemplo, o artigo 18, parágrafo 1º, e lê que Brasília é a capital federal, definitivamente você encontrou uma dessas normas, que está posta ali de forma pronta e acabada. Sozinha, ela já é capaz de produzir todos os seus efeitos essenciais. Agora, é evidente que existem outras normas constitucionais que dependerão de um complemento normativo posterior para poderem produzir plenamente seus efeitos. Abra o artigo 37 da Constituição e veja o que está lá no inciso 7º. A previsão de que os servidores públicos podem exercer o direito de greve, mas nos termos fixados por uma lei que até hoje não foi editada. Repare, então, que existem certos direitos, liberdades e prerrogativas estabelecidas em nossa Constituição que só poderão ser fruídas pelos seus destinatários se um complemento legislativo posterior for, então, editado. Essas normas, elas são conhecidas como normas de eficácia limitada, porque a aplicabilidade delas é indireta, imediata e reduzida, o que significa que a Constituição é promulgada, publicada, essas normas entram em vigor, mas sozinhas elas não são capazes de produzir todos os seus efeitos essenciais. Há uma nítida dependência da legislação posterior que vai então complementá-las, que vai então permitir a concretização, a efetivação daquele direito que a Constituição estabeleceu. Mas a Constituição trouxe de forma genérica, abrangente. Eu preciso de uma lei, então, especificando aquele conteúdo. É como se eu tivesse um diamante, uma pedra preciosa, mas é o legislador que vai lapidar, que vai me dizer qual é aquele que late. Então, eu preciso da lei, eu preciso daquele complemento, daquela regulamentação posterior, para que, enfim, aquele direito, aquela prerrogativa, aquela liberdade constitucional faça sentido e possa ser, então, fruída por seus destinatários. Então, o primeiro passo para você entender a razão de ser do mandado de injunção é justamente reconhecer que, com relação à aplicabilidade e à eficácia, nós temos em nossa Constituição normas que são muito diferentes entre si. Nós temos as normas de eficácia plena, as normas de eficácia contida, essas não precisam desse complemento normativo posterior. Agora, de outro lado, nós temos as normas de eficácia limitada, e aí, evidentemente, o complemento é necessário, para que, então, o legislador produzindo a lei, produzindo aquele complemento posterior, ele indique como que aquele direito vai ser fruído, como que aquela liberdade pode ser exercida, como que aquela prerrogativa vai ser, então, efetivada. Mas se a lei não vem, estamos diante de um cenário no qual a omissão prejudica a própria efetividade do texto constitucional. E isso só a Constituição de 88 reconheceu. Tanto reconheceu que o texto de 88 é o primeiro a prever a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que nós conhecemos como ADO, que é uma ação que visa combater esse vício omissivo, a chamada síndrome da inefetividade das normas constitucionais. E essa síndrome é decorrente do quê? Da omissão dos poderes em complementar o texto constitucional. Em outras palavras, da omissão dos poderes, em especial do poder legislativo, que fica preso numa inércia, numa preguiça legislativa e não complementa o texto constitucional.
Então, a Constituição de 88, tentando combater essa síndrome, esse vício, ela fez o quê? Estabeleceu essa ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e também criou esse específico remédio constitucional que estará à disposição de todos nós, que é o mandado de injunção, para justamente discutirmos a falta de regulamentação do texto constitucional. A nossa Constituição já tem mais de 30 anos. Balzaca que é, ainda não está completamente regulamentada. Existem mais de 100 dispositivos na nossa Constituição que ainda carecem dessa regulamentação, que ainda precisam desse complemento normativo, legislativo, posterior, mas ele ainda não veio. Então, existem ali direitos, prerrogativas, liberdades que muito possivelmente eu ou você não podemos hoje exercer. Por quê? Porque nos falta essa norma, essa legislação que vai complementar o dispositivo constitucional e tornar possível a concretização e a efetivação daquele direito. E vem cá, uma curiosidade para você que está gostando de estudar o direito constitucional. Você sabia que todas as nossas outras constituições anteriores passaram para negatividade, ou seja, foram revogadas, sem terem sido completamente regulamentadas? É uma curiosidade triste, mas ela lhe mostra algo que indica um pouco do porquê do cenário que vivemos hoje. O Congresso Nacional, o Poder Legislativo, pátrio, não tem o cuidado necessário com essa atividade de regulamentação do texto constitucional. Então, todas as nossas constituições anteriores, todas, sem exceção, passaram para negatividade, foram revogadas, sem estarem plenamente regulamentadas, com dispositivos ainda carentes de complemento legislativo posterior. E a de 88 segue o mesmo caminho, com mais de 30 anos de existência, ainda temos mais de 100 dispositivos que carecem de regulamentação, que dependem dessa legislação, para que o direito, a liberdade ou a prerrogativa neles estabelecida possa ser finalmente fruída pelos destinatários. Então, vamos lá. O que é o mandado de injunção? O mandado de injunção é, sem dúvida, uma ação constitucional, por isso está sendo estudada neste específico capítulo. Tem natureza civil, não tem natureza penal, como, por exemplo, o habeas corpus. É de procedimento especial e atualmente está regulamentada. Mas veja que a regulamentação veio de forma tardia. Só em junho do ano de 2016 foi editada a Lei 13.300, regulamentando finalmente o mandado de injunção. Ah, mas então até 2016 o mandado de injunção não podia ser utilizado para discutirmos a falta de regulamentação, já que ele mesmo não estava regulamentado? Olha que coisa curiosa, né? O mandado de injunção discute justamente a ausência de regulamentação normativa que atrapalha a fruição de inúmeros direitos e liberdades constitucionais. Mas ele mesmo é uma ação que até outro dia não tinha regulamentação. Mas usávamos, por analogia, a legislação que trata do mandado de segurança. Mas finalmente, no ano de 2016, o MI ganhou a sua regulamentação. E qual é a pretensão do mandado de injunção? Para que ele existe? Sempre que você pensar no mandado de injunção, você vai pensar na ausência de norma. Você vai pensar naquela síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Você vai reconhecer que existem normas constitucionais que precisam de um complemento normativo posterior, para que a previsão que elas trazem possa ser fruída. Então, por exemplo, o artigo 18, que eu já mencionei aqui no parágrafo 1º, ilustrando uma norma que tem eficácia plena. O 18, no parágrafo 4º, que prevê a formação de novos municípios, hoje é um dispositivo que não produz efeitos. Por quê? Porque ele depende, para produzir efeitos, da edição de uma lei complementar federal, que me diga dentro de que período podem ser orquestradas as mudanças envolvendo municípios, para que eu possa criar um município novo, promover a fusão entre 2 ou mais, a incorporação. Mas enquanto essa lei complementar federal não vier, o parágrafo 4º do artigo 18 não produz seus efeitos. Então, é nitidamente uma norma constitucional de eficácia limitada, que carece, que depende de regulamentação. Então, estamos diante de uma omissão. Uma omissão que, entenda, meu caro aluno, viola também o texto constitucional. A Constituição, ela não é ameaçada, ela não é só violada por meio de ações, de atos positivos. A Constituição também é descumprida, a Constituição também é afrontada quando o legislador ou qualquer outro órgão público, qualquer poder público, não cumpre aquilo que a Constituição determinou que deveria ser cumprido. Então, violar a Constituição não é algo que só se faz por meio de um comportamento positivo, por meio de um ato comissivo. Viola-se também a Constituição via omissão, quando não se faz
o que deveria ter sido feito. Então, quando a Constituição não é regulamentada naqueles pontos essenciais em que a própria Constituição estabeleceu a necessidade de lei, a Constituição está sendo descumprida, a Constituição está sendo violada. A omissão gera o quê? Inconstitucionalidade, uai. A inconstitucionalidade, ela não é fruto só de ação, ela é fruto também de omissão, tá? Então, eis o mandado de injunção, que junto com a ADO vai discutir o vício omissivo, a falta de regulamentação, essa síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Agora, no mandado de injunção, cuidado, porque a finalidade primária é a de viabilizar, concretizar o exercício de um direito, de uma liberdade ou de uma prerrogativa constitucional. Essa é a finalidade primária. O intuito primordial do mandado de injunção é concretizar, viabilizar o exercício de um determinado direito, de uma liberdade constitucional. É claro que, secundariamente, o mandado de injunção também nos ajuda a combater essa síndrome, essa doença, é o remédio que vai combater essa inércia dos poderes públicos. Mas não se esqueça, a finalidade primordial, ela tem um cunho egoísta, que é o de resolver o problema daquele sujeito ou daquela coletividade, porque existe um mandado de injunção coletivo, hoje, inclusive, com previsão expressa na Lei 13.300, é resolver o problema daquela pessoa, daquela coletividade, que não consegue exercer um direito, por quê? Porque falta norma, porque não existe regulamentação, tá? Eu lhe digo para tomar cuidado neste ponto, porque quando você compara o MI com a ADO, o que você encontra? Na ADO, a finalidade primária é justamente discutir a ausência de norma. Porque na ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que está prevista no artigo 103, parágrafo 2º da nossa Constituição, e que é uma ação do controle concentrado de constitucionalidade, ali não existe uma pessoa, como eu ou como você, ou uma coletividade específica, discutindo o não exercício de um direito ou de uma liberdade porque falta a norma. Ali existe um legitimado do artigo 103 da nossa Constituição Federal, que está ali argumentando que a Constituição está sendo violada, e ele está discutindo isso em tese, em abstrato, sem vinculação a um caso concreto. Então, esse legitimado tem, na verdade, a atribuição de ajuizar perante o Supremo essa ação, que é conhecida como ADO, e ali ele está discutindo perante o Supremo o seguinte, olha, em tese, em abstrato, não tem ninguém aqui passando por nenhum problema específico, não, mas eu, como, digamos, advogado da Constituição, eu posso ajuizar essa ação para pedir à Corte Suprema para avaliar se eu tenho razão aqui na minha percepção, que é a seguinte: essa norma constitucional não está regulamentada, não estando regulamentado o direito nela previsto, a liberdade que ela traz, não vai ser fruída pelas pessoas. Então eu estou aqui para discutir em tese essa falta de regulamentação. Então perceba que na ADO o juiz é esse, é feito em abstrato. Vamos verificar se de fato a norma constitucional precisa de regulamentação e se a regulamentação realmente não veio. Mas veja, não tem um João, uma Maria, uma Natália, você envolvidos nesse processo. No mandado de injunção tem. No mandado de injunção são pessoas comuns, como eu, como você, que não exercem um direito ou uma liberdade constitucional porque não existe lei regulamentadora, não existe norma. Então essas pessoas não estão atrás simplesmente de uma discussão em tese na qual a gente vai reconhecer. O legislador não editou a norma, então vamos lá, você tem que legislar. As pessoas que ingressam perante o Poder Judiciário com um mandado de injunção estão em busca de algo que é bastante concreto. Eu quero viabilizar o exercício desse meu direito. Não tem norma, não tem lei editada, e agora? O Judiciário vai resolver. Sem legislar, evidentemente, porque o Judiciário não pode criar norma, o Judiciário não pode legislar em abstrato, por quê? Porque isso ofenderia o princípio da separação de poderes, tá? Então, depois você vai ler comigo o artigo 5º, inciso 71 e o 2º da Lei 13.300 e você vai sentir que realmente o mandado de injunção tem essa específica finalidade, né, a de viabilizar, concretizar o exercício de um determinado direito constitucional. Então vamos lá. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora seja responsável por inviabilizar o exercício de direitos, liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, tá? Essa omissão não necessariamente é uma omissão total, absoluta, em que não há nenhum resquício de regulamentação. Às vezes, essa omissão é parcial, quando a regulamentação existe, mas ela é incompleta, ela é insuficiente. O texto constitucional não mencionou a omissão parcial, mas é evidente que ela é possível, e o artigo 2º da 13.300 clareia isso no parágrafo único quando diz que considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão competente, tá? Enfim,
Então, você vai depois acompanhar aqui tudo que eu estabeleço para sua leitura de forma bem resumida acerca dos requisitos, mas eles foram sintetizados aqui nesse quadro. Então, eu preciso estar diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, que é desprovida de regulamentação. Eu preciso estar diante de uma efetiva omissão total ou parcial do poder público e deve haver nexo entre a falta de norma e o não exercício do direito e da liberdade constitucional. De forma que, então, eu consiga comprovar que o sujeito, que é o legitimado ativo no mandado de injunção, que pode ser, na realidade, qualquer pessoa, né? Então, qualquer pessoa, pessoas naturais ou jurídicas, podem querer defender um direito seu. Essa pessoa que argumenta que não exerce o direito à liberdade porque falta a norma, essa pessoa tem que comprovar que entre a ausência de norma e o não exercício do direito falta o que, na verdade, a falta da norma se deve, na verdade, o motivo do não exercício do direito. Então, entre não exercer o direito e faltar a norma, existe uma coisa chamada conexão, existe nexo, tá? Nexo causal. Então, não basta que haja eventual obstáculo ao exercício de direito ou liberdade constitucional em razão da omissão, mas uma concreta inviabilidade da sua plena fruição pelo seu titular. Então, olha só, eu tenho que conseguir comprovar o que, segundo indica o Supremo Tribunal Federal. Eu preciso conseguir comprovar que eu não exerço o direito ou a liberdade constitucional porque não existe a norma. Se ela existisse, eu seria capaz de exercer esse direito, eu seria capaz de fruir dessa liberdade, dessa prerrogativa. Mas eu não exerço esse direito justamente porque não há o quê? Não há a regulamentação. Porque se ela já tivesse sido editada, se a norma existisse, eu poderia fruir daquele direito, tá? O detalhe sobre a legitimidade passiva que eu acho interessante lhe mostrar é que ela é sempre pertencente ao poder público, órgão ou autoridade que tem atribuição para editar a norma regulamentadora. Sempre, então, será o legitimado passivo uma pessoa estatal. Por quê? Porque por mais que os particulares eventualmente se beneficiem da inexistência de norma regulamentadora, por mais que eu consiga identificar particulares que, por exemplo, adquirem vantagens em razão dessa regulamentação não ter sido ainda editada, nada há que o particular possa fazer para sanar essa omissão. O particular não tem nenhum instrumento para poder coibir essa ausência de norma. Ele não tem nenhuma ação possível para praticar que ajude a combater essa síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Então, o particular nunca poderá ocupar o polo passivo dessa ação. Necessariamente será uma pessoa estatal, responsável pelo quê? Pela edição daquela norma que vai regulamentar o direito, a liberdade, a prerrogativa constitucional e com isso vai permitir o quê? E com isso vai permitir, então, a fruição do direito da liberdade, tá? Então, nunca um particular ocupará o polo passivo, ainda que ele seja beneficiado por essa falta de regulamentação, tá bom? Agora, um detalhe interessante para você que estuda um pouco o processo legislativo. Você sabe que existem alguns casos em que a iniciativa é reservada, ou seja, ela é separada para o exercício de uma específica autoridade ou órgão. Para exemplificar, a Lei Orgânica da Magistratura, o projeto dela tem que ser necessariamente apresentado pelo Supremo Tribunal Federal. Ninguém mais pode apresentar esse projeto de lei. Então, se existe uma omissão na apresentação do projeto da Lei Orgânica da Magistratura, essa omissão pode ser imputada unicamente ao Supremo Tribunal Federal. Pelo menos até o Supremo apresentar o projeto, ele começar a tramitar, e aí o Legislativo agarra a discussão, votação daquela proposição, e aí, por óbvio, vamos compreender que agora a omissão é do legislador, o MI seria impetrado, no caso, contra o legislador, porque o Supremo já se desincumbiu da sua tarefa, que seria a de apresentar o projeto de lei. Mas a verdade é que, enquanto a iniciativa reservada não é exercida pelo órgão constitucional que recebeu a atribuição para isso, é dele a omissão, tá? Eu deixei isso aqui, você vai ver que os slides estão bem resumidos, mas também completos, acho que vale a pena você dar uma olhada aqui nesse material. Agora eu preciso encerrar esse nosso encontro, mas não sem antes comentar os efeitos da decisão concessiva da injunção. Em especial porque você já deve ter estudado que no passado o Supremo Tribunal Federal adotava a corrente não concretista. Então, por quase 20 anos, a nossa Corte trabalhou proferindo decisões de natureza meramente declaratória, nas quais a Corte reconhecia que existia uma omissão, que de fato essa omissão era inconstitucional, violadora da nossa Carta Maior,
mas nada era feito. Então ficamos durante quase 20 anos com a corrente não concretista. O Poder Judiciário não teria, segundo essa percepção, atribuição para efetivar, concretizar o exercício do direito da liberdade. O Judiciário não poderia suprir essa lacuna. Mas é claro que tempos depois, o Poder Judiciário resolveu promover uma virada paradigmática e o STF, numa decisão que ficou muito conhecida, proferida num julgamento conjunto de mandados de injunção, que eram todos coletivos, o Supremo promove essa virada paradigmática em outubro de 2017, mandados de injunção 670, 708, 712, e passa a trabalhar com a teoria concretista, na qual, então, a omissão é reconhecida, mas o Poder Judiciário, apesar de reconhecer a omissão e declará-la inconstitucional, tem que atuar para viabilizar o exercício do direito, a efetiva concretização dele, tá? Quando o Supremo promoveu essa virada, estava a Corte avaliando a questão da greve do servidor público. E aí, de forma bastante inusitada e muito criativa, o Supremo pulou logo para a teoria concretista geral, em que a decisão produziu efeitos erga omnes, ou seja, para todos os destinatários da norma. Claro que é sempre uma decisão que o judiciário profere e que faz coisa julgada temporária, porque aquela decisão vale e serve como regulamentação do direito, pelo menos até o legislador resolver se desincumbir de sua tarefa e editar a norma faltante, né? Quando a norma vier, claro, ela substitui a decisão judicial. Mas nessa ocasião aqui foi interessante porque estávamos falando da greve do servidor público. Já tinham se passado aproximadamente 20 anos da edição da Constituição, tempo suficiente então foi esperado e mesmo assim a regulamentação não veio. Então a greve no serviço público ela estava sendo regida pelo quê? Pela lei da selva. E aí o Supremo disse, espera, teremos que então modificar os efeitos da decisão concessiva aqui da injunção para reconhecermos que o judiciário tem que poder fazer algo. Já que o judiciário não vai legislar, para não afrontar, claro, o princípio da separação de poderes, o judiciário vai proferir uma sentença que tem perfil normativo aditivo, indicando o seguinte, essa lei aqui que já existe e que regulamenta uma hipótese semelhante a esta outra que está carente de regulamentação, essa lei vai ser então aplicada por analogia. Mas veja, eu vou adicionar uma hipótese de incidência para essa lei que na origem ela não tinha. A Lei 7783 de 89, ela trata da greve na iniciativa privada. E aí o Supremo, nessa emblemática decisão, determinou que essa lei também seria aplicável, no que couber, evidentemente, para a greve no serviço público. Por quê? Porque identificou que existia regulamentação legislativa para a greve na iniciativa privada e não existia regulamentação normativa para a greve no serviço público. Então, os servidores não conseguiam fruir daquele direito pela ausência de regulamentação. Aí o Supremo pegou uma lei existente, aplicou por analogia, criou uma sentença de perfil normativo aditivo, porque adicionou hipóteses de incidência para essa lei 7783, a lei incidia nessas hipóteses aqui, o Supremo alargou para essas todas, e a decisão do Supremo vale até que o Congresso Nacional resolva cumprir sua tarefa constitucional e regulamentar o dispositivo. Mas veja, só na ocasião em que a Corte promoveu essa efetiva virada da corrente não concretista para a corrente concretista, que o Supremo proferiu decisão com essa eficácia erga omnes, com esse efeito geral. No mais, passamos a adotar, em verdade, a concretista individual, em que a decisão, ela concretiza o direito do autor, né, mas com efeitos interpartes, atinge quem é parte naquela relação jurídica inicial. Tá? Quando a regulamentação do mandado de injunção veio, ficou claro que adotaríamos a concretista individual intermediária. Tem muito autor que discorda da concretista individual intermediária. Por quê? Porque ela exige o seguinte, olha só, quando há o reconhecimento do estado de mora, a injunção é deferida para determinar um prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma. E só se ele descumprir este prazo, é que aí serão estabelecidas as condições em que se dará o exercício dos direitos, liberdades, prerrogativas, as condições em que ele vai poder, o interessado, exercer, ou até promover a ação própria, caso não seja suprida a mora no prazo determinado. A gente chama essa teoria de concretista individual intermediária, porque ela é intermediária no seguinte sentido, o judiciário reconhece a mora, mas confere mais uma chance para que o órgão competente, usualmente, mas não exclusivamente, usualmente ao Poder Legislativo, para que ele possa elaborar a regulamentação. Então, é determinado um novo prazo para que o impetrado promova a edição da norma. E só se ele também descumprir este prazo, aí o judiciário teria que
criar essa alternativa para poder viabilizar, concretizar o exercício do direito. Então, me parece clara que a opção adotada pela legislação que regulamenta o MI foi essa, pela teoria concretista, na modalidade individual. E dentro da modalidade individual, ao invés de optarmos pela individual direta, optamos pela individual intermediária. Agora, olha só, essa determinação é que se refere ao inciso 1, que é de determinarmos um prazo para que o impetrado promova a edição da norma, ela é dispensada se ficar comprovado que o impetrado, em mandado de injunção anterior, já recebeu um prazo novo para poder editar a norma e ainda assim descumpriu. Então, neste caso, para a gente não ficar o tempo todo esperando ele fazer alguma coisa, né, disse aqui o parágrafo único que já não seria mais necessário determinarmos dessa maneira. Olha, de novo eu vou lhe conceder um novo prazo para você editar a norma, só se você não editar é que aí vamos viabilizar o exercício do direito. Não. Se numa primeira vez a gente determinou prazo razoável para ele promover a edição da norma e ainda assim ele não fez, fica dispensada essa determinação, tá bom? Beleza, então tem aqui um resumo sobre isso, né? No caso do impetrado manter-se omíssil e inerte, e aí nessa hipótese a concretista individual que será adotada será a direta. A gente vai pular a parte da intermediária, em que novo prazo é concedido para que o órgão competente impetrado possa, então, legislar, tá bom? Enfim, essa é uma apresentação geral sobre o mandado de injunção. Acho que ela te prepara bem para agora você fazer a leitura desse trecho em específico no nosso capítulo 9, né? Porque os pontos essenciais já foram aqui relembrados. E aí, vamos seguir estudando, porque ainda temos muitas aulas pela frente. Bons estudos para você, a gente se vê no próximo encontro. Até lá!